Olá, investidores! Hoje a gente vai conversar sobre uma nova emissão de fundo imobiliário, o Brio Renda Mais FI, que é um fundo da família de crédito imobiliário do gestora Brio Investimentos. A gestão do fundo vai ser feita pela gestora, pela Brio Investimentos, uma gestora que é especializada em ativos imobiliários, crédito estruturado, com uma atuação focada em operações de maior complexidade no mercado local, nesse caso, no mercado de São Paulo. A tese do investimento é investir em CRIs, ter uma gestão ativa e buscando aí um perfil de investimento de médio e alto padrão na cidade de São Paulo, focado, indexado em CDI, uma exposição complementar em IPCA, mas basicamente em CDI, com um retorno projetado de CDI mais 0,2% ao ano e dividendos aí estimados em 1,3% ao mês. É importante a gente frisar, o estimado é um retorno que te chama a atenção, não é verdade? Por isso é importante que a gente entenda bem como é que tudo funciona na estrutura desse investimento, e é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo, conhecer um pouco mais o objetivo do fundo, a tese de investimento por trás disso tudo, apresentar um pouco da gestora, que gestora é essa que vai ter esse papel tão importante para garantir esse rendimento, analisar a estrutura da operação, os custos, taxas, questão da liquidez, que é um troço importante, fique atento que a gente vai falar isso mais à frente, e, claro, a nossa opinião sobre esse ativo. Beleza? Bora lá? Não esquece, só aproveitando, de ativar o sininho aqui, seguir a Duop para acompanhar as nossas análises isentas sobre as ofertas aí do mercado financeiro. Beleza? Bora lá. O Brio Renda Mais tem uma tese simples, investir majoritariamente em CRIs, lastreados em empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, com foco na cidade de São Paulo. A proposta é basicamente montar ao longo do tempo uma carteira diversificada, com cerca de 15, 20 operações, combinando spreads atrativos com uma duration curta, em torno de 2 anos. Então, o material da oferta ele apresenta um pipeline indicativo de aproximadamente 654 milhões de reais, cerca de 247 deles são considerados potenciais primeiras alocações do fundo, lembrando que o fundo ele pretende captar entre 300 e 375 milhões de reais, números aí todos indicam uma boa amplitude de oportunidades que a gestora já mapeou para fazer a sua gestão de alocação dos seus investimentos, tá? A duração do fundo é de 5 anos, possibilidade de postergação por mais 2. A política de amortização prevê a devolução do capital a partir do 4º ano apenas, então isso reforça aí caráter de investimento de médio e longo prazo, que exige que você, investidor, esteja confortável com esse horizonte mais estendido para recuperar seu capital, beleza? Vale lembrar que apesar de ser um fundo imobiliário, ele não investe diretamente em imóveis físicos, tá? O desempenho do fundo vai depender exatamente da qualidade desses créditos, desses CRIs que são adquiridos e da capacidade de execução da gestora, que vai ter uma liberdade relevante aí em selecionar essas operações e modificar essas operações, buscando o retorno aí maior do que o risco associado a esses investimentos. Legal? Falando da gestora, que tem esse papel tão importante, a Brio Investimentos é uma gestora especializada em créditos imobiliários e estruturas mais complexas aí do mercado, com uma atuação focada em originação, estruturação, gestão ativa de operações de CRIs, tem um histórico relevante no desenvolvimento de teses de crédito estruturado, com foco em controle de risco, em busca de garantias reais, uma análise criteriosa aí de lastros. A Brio atua principalmente nesse mercado e tenta aí sempre buscar spreads mais elevados, então isso exige uma boa capacidade de análise, de boa capacidade de gestão ao longo do tempo na formação de uma boa carteira, que é basicamente um pilar principal dessa tese. E falando disso, em termos de retorno, a gente já comentou, mas vale reforçar, busca-se uma rentabilidade de CDI mais 3,2% ao ano, uma carteira predominantemente indexada ao CDI, uma parcela menor em IPCA complementar, é um número que chama a atenção, mas lembrando, isso é apenas uma projeção que depende da efetiva alocação dos recursos, qualidade dos créditos adquiridos, da execução da estratégia ao longo do tempo. O rendimento dos cotistas vão refletir o desempenho da carteira, descontados aí os custos da estrutura, que estão estimados aí em cerca de 4,5% do PL, do patrimônio líquido do fundo. Além disso, a estrutura de custos recorrentes é relevante, tem uma taxa global de aproximadamente 1,26% ao ano, uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu 100% do CDI, valores mínimos mensais de remuneração. Então esse conjunto aí de custos exige uma performance consistente da carteira para que o retorno líquido para você como investidor seja efetivamente atrativo. Vale reforçar também
que, claro, como toda emissão, essa operação também envolve alguns riscos e alguns riscos relevantes, tá? A gente chama atenção aqui primeiro para o risco de crédito, né? Porque como o fundo investe em CRIs, o retorno vai depender diretamente da capacidade de pagamento desses devedores. Então, atrasos eventuais, renegociações, inadimplências, tudo isso pode afetar o fluxo de recebimento do fundo, mesmo com a existência aí de garantias, né, e mecanismo de proteção. Além disso, como a carteira ainda vai ser formada, tem um risco de execução ligado à qualidade final desses créditos, né, que vão ser efetivamente adquiridos. E o segundo que chama atenção também é a ideia de um risco de concentração, porque a estratégia do fundo está bastante focada em operações de CRIs ligadas ao segmento residencial, de médio e alto padrão, na cidade de São Paulo, né, basicamente. Então, embora esse recorte ajude na qualidade dos lastros, né, das garantias, ele também aumenta a sensibilidade do fundo a choques específicos que esse mercado tenha, a eventos locais, mudança regulatória, desaceleração do setor residencial, né, da economia do setor residencial na região. Tudo isso pode impactar várias operações da carteira e elevar o risco agregado do fundo como um todo. Então, como o portfólio apresentado é só indicativo, né, a estratégia depende fortemente da atuação da gestora, é importante a gente acompanhar de perto como é que esses riscos vão se materializar na prática ao longo da construção da carteira. Então, vale ficar ligado. E para continuar ligado sobre esse tudo sobre o mercado financeiro, não se esquece de seguir a Duop, ativar o sininho para todas as nossas análises, hein? Outro fator de risco é a liquidez, e essa é importante, porque as cotas do fundo elas não são resgatáveis e a saída do investidor desse investimento depende de conseguir alguém no mercado secundário para comprar suas cotas. É que o fundo novo, com um histórico ainda, né, inexistente, essa liquidez tende a ser ainda mais restrita. Isso pode dificultar a venda dessas cotas ou exigir que você tenha que aceitar um deságio bastante desfavorável. Além disso, vale lembrar que o fundo tem um prazo de 5 a 7 anos. Então, essa política de amortização que parte a partir do 4º ano. Então, é bastante tempo de liquidez muito restrita, muito limitada, focada no mercado secundário. Então, você tem que estar preparado para permanecer com esse patrimônio alocado por um horizonte longo de tempo, sem expectativa de resgate antecipado. Então, esse desenho reforça o caráter de investimento de médio e longo prazo, reduz a flexibilidade da alocação e com tanta mudança econômica assim acontecendo, com tantas variáveis macroeconômicas afetando o mundo dos investimentos, é importante refletir bastante se isso faz sentido para você. Então, depois da gente levantar todos esses pontos aqui, vamos agora para a nossa segunda opinião, a opinião do Duop, o Brio Renda Mais. Ele apresenta uma tese bem estruturada, né, com uma carteira diversificada, uma duration curta, um yield projetado bastante atrativo aí, num cenário inicialmente favorável, tá, ao crédito imobiliário nesse momento. A política de originação, né, de uso de garantia real, foco em crédito residencial de médio e alto padrão são pontos positivos da estrutura como um todo, mas por outro lado, o fundo carrega certas fragilidades que a gente na Duop considera relevantes, né? O pipeline é só indicativo, claro, é um fundo novo, a execução depende da gestora, né? É um produto que não tem um histórico próprio, né? Os custos iniciais são custos elevados, tem essa concentração geográfica, mas o principal ponto é a liquidez. As cotas não são resgatáveis e a saída do investidor depende da existência de um mercado secundário que é pouco profundo. Então, quando a gente compara com ativos mais conservadores, né, títulos públicos, por exemplo, o fundo tem riscos adicionais de crédito, execução de liquidez em troca de um prêmio, que na nossa visão não é suficiente. Para a Duop, quando um ativo tem baixa liquidez, o retorno oferecido ele deveria ser mais alto do que o mercado tem costumado pagar hoje no Brasil. Então, sempre que a gente tem um ativo com baixa liquidez, a gente fica com o pé atrás, não recomenda o investimento e acaba sugerindo ou avaliando esse ativo como uma opinião neutra para negativa. Beleza? Essa foi a nossa análise sobre o fundo, o Brio, né, gerido pela Brio. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Não se esquece de acompanhar a Duop, seguir as nossas análises, sempre tentando fazer a nossa análise isenta, imparcial, para ajudar você na alocação do seu portfólio. Até mais!